E fiquei numa crise comigo mesmo ali, tava numa posição confortável, pô, sócio e head de uma operação gigante, puta prolabore, tava tranquilo. E aí, falei, cara, mas se eu tiver que fazer um negócio com mais propósito, para impactar mais pessoas, o que que de fato... Aí veio venda de novo. Não tem jeito. Falei, cara, através de que eu posso transformar mais vidas? Através de que eu posso impactar mais pessoas? Eu falei, cara, venda. Do mesmo jeito que vendas me transformou, cara, me tirou de, cara, um moleque de Campo Grande, tímido, gago, tinha tudo pra dar errado, pra ser um cara que, porra, tem orgulho da minha história. Cara, quantas pessoas não precisam disso? Eu vou fazer isso com vendas. E aí eu comecei a idealizar o que seria a Sales Farm, que era o Uber de vendas, né? Que era assim, pô, esse modelo, essa estruturação de vendas que eu sei que eu consigo fazer, eu posso permitir que as pessoas de casa, trabalhando pela internet, ganhem dinheiro comigo. Eu quero criar um Uber de vendas, isso em 2019. Então a ideia já era assim, trabalhar à distância na plataforma que eu vou criar. E aí, só que isso era muito desafiador em 2019, cara, trabalho remoto, à distância e tal, e aí me veio a pandemia. Olha aí. Aí falou, pronto, agora vai ter que ser mesmo, Porra, né? Agora... Parecia que eu tava adivinhando, né? Então, cara, essa coisa de ter uma visão na frente, assim, né? A gente já tava idealizando, já tava testando, já tava validando, aí vem a pandemia. Cara, quando veio a pandemia foi assim, porque não era um troço que eu tinha pressa pra fazer. Sim. Teve que acelerar. Eu tava tranquilo. Cara, quando veio a pandemia, o meu sentimento foi assim, como se fosse um chamado, sacou? Porra, tá todo mundo em casa. Parou, as empresas não vendem, quem vive de vendas está em casa, não pode vender. E aí eu falei, não, peraí, todo mundo em casa, mas ninguém para. Seus farm, eu vou te dar projeto, eu vou te dar trabalho. E a gente tirou, cara, eu lembro, foi um final de semana, a gente construindo tudo virado direto, lançamos numa live a Sales Farm, no auge da pandemia. Do dia que a gente lançou, eu fiz 1 ano e meio de live, 2 vezes por semana, ininterruptos, assim. Caramba! E, cara, histórias assim, do início, tipo, mês 3 de operação. Mulher grávida, que o marido trabalhava, sei lá, com transporte alternativo aqui em São Paulo. Obviamente sem renda, porque fechou tudo. Com filho pequeno. Viu Sales Farm, botamos em projeto. Cara, Sales Farm foi literalmente a salvação da vida dessas pessoas. Caramba. Naquele período. Cara, se fosse só por isso, sinceramente já teria valido a pena. Com certeza. E muitas dessas pessoas continuam até hoje com a gente. Esse entrou lá como pré-vendedor, virou head hoje de operação, virou... tem muitas histórias. E aí, cara, dali pra frente foram as consequências naturais, né? Pouco menos de, sei lá, 6 meses, já tava em Forbes, pequenas empresas, já tava assim, a coisa já tava numa proporção gigante. Aí vem Sales Club, aí vem toda a história que vocês já sabem, assim, né? Caramba, hein, Juscel? Uma história. Que história, né? Tem história. Que história. Tem história. E a Sales Farm hoje são mais de 10 mil vendedores, né? Na comunidade, né? O número de vendedores que estão em projetos ativos ganhando dinheiro, ele é bem menor, são centenas de vendedores. Isso é flutuante, né? Por quê? Porque a gente tem um propósito que é assim, não existe essa quantidade de mão de obra disponível no mercado para trabalhar em vendas. Aliás, essa é uma coisa que eu penso que nós deveríamos, como empresários, olhar. Porque se fala muito, por exemplo, que a área de tecnologia é uma área que tem escassez de profissional. Mas vendas também. Talvez até pior. É verdade. Se você pensar do ponto de vista de vendedor profissional, que, cara, seja bem capacitado, que tenha, também é uma mão de obra escassa. Então a gente sabia que desde o início eu tinha que formar. Então o que a gente criou? A gente criou uma pegada de, assim, geralmente as empresas, elas contratam para treinar. Né? Eu faço um processo de recrutamento, seleção, contrato e vou treinar as pessoas que eu contratei. A gente inverteu essa lógica. Eu entendi que eu tinha que criar uma marca, um conceito de comunidade que atraísse as pessoas. Sim. Então a gente atrai essas pessoas para Sales Farm, a gente treina elas, por isso que a gente trouxe pessoas como o Malavota, que, cara, é um grande capacitador de vendas e tal,
para treinar essas pessoas. Então, quem entra na plataforma da Sales hoje tem diversos treinamentos gratuitos. Na época de pandemia, eu criei um treinamento, como vender na crise, como é que eu vendo por WhatsApp, como é que não sei o que, para ajudar essa galera. Entendi. E ele é capacitado, então, cara, tem mais de 10 mil pessoas lá que são capacitadas, que estão dentro da comunidade, que recebem os conteúdos e tal. E à medida que elas vão evoluindo, a gente vai pincelando elas para os projetos, né? Elas têm acesso às vagas, elas se candidatam, a gente seleciona, e a gente vai alocando as pessoas nos projetos que vão surgindo das empresas que contratam a Sales Farm, entendeu? Legal. Então, a Sales Farm, até para o pessoal entender, é terceirizar o time de vendas interno, seria isso? Exato. Ela é uma plataforma de terceirização comercial. Quando eu falo de terceirização comercial, tem uma diferença básica, assim. Uhum. Uma coisa é terceirizar a venda. Uhum. O que é terceirizar a venda? Então, cara, eu vendo para você, não importa como. Uhum. Ó, faz a minha venda aí, toma aí, Uhum. tal, então eu vendo, não importa como. Não é o que a gente faz. Uhum. O que a gente faz eu sou a sua operação, só que terceirizada. Uhum. Então, a Sales Farm monta um time personalizado, de acordo com a tua necessidade, com a tua estrutura. Essa operação, ela pode ser gerida por você ou pode ser gerida pela própria Sales Farm. Mas é a sua operação comercial dentro da Sales Farm. Acha, que interessante. E qual que é o ramo Muito de atuação, interessante. Fábio, da Sales Farm? Então, a gente precisou criar Uhum. uma definição de perfil de cliente ideal própria. Tá. Por quê? Porque para o nosso modelo, não é o segmento, não é se é indústria, comércio, serviço, não é necessariamente nem faturamento. Uhum. Um dos principais itens que me indicam se eu posso pegar uma empresa dessa Uhum. é principalmente assim, a margem que essa empresa tem. Tá. Existe um conceito que a gente usa muito de custo de aquisição versus LTV, né? Que seria assim, a quantidade de dinheiro que essa empresa deixa. Quando eu faço uma relação disso, eu vou ter ali uma margem que essa empresa tem com todo o custo de operação de vendas e marketing, né? Versus o que eu vendo, quanto que de margem eu tenho para que todo mundo ganhe dinheiro e fique feliz. Então, com essa operação, eu consigo ganhar dinheiro como empresa, pagar bem a Sales Farm, pagar bem o vendedor e tá todo mundo feliz? Então, se essa relação fizer sentido, a gente pode trazer essa operação para dentro da Sales Farm. Que legal. Então, esse é um dos principais pontos, assim. E lá dentro hoje tem, cara, serviço, comércio, indústria, educação, franquia, né? A gente vende as franquias lá da 300. Uhum. A própria venda do Sales Club é feita pela Sales Farm. Que legal. Então, cara, tem muitos ramos de negócios lá dentro. Bacana.